Olá, leitores! Bem-vindos ao canal Mundos Possíveis. Eu sou Ana Paula Rodrigues e o vídeo de hoje é a sugestão de leitura da coletânea de contos intitulada Redemoinho em Dia Quente, da escritora Jarid Arraes, essa moça linda, jovem, cuja imagem vocês veem aqui na tela. Bom, a Jarid nasceu em Juazeiro do Norte, lá no Ceará, em 1991, e é muito jovem, muito talentosa e já tem muitas publicações. Ela é cordelista e poeta. Começou a publicar aos 20 anos de idade, desde então vem contribuindo com textos para blogs, revistas eletrônicas, revistas impressas, tem um site super bacana, eu vou deixar o link aqui na descrição, um site bem bonito, muito bem feito, que tem foto, muitas fotos, ela tira também muitas fotos, informações sobre as suas publicações, um site super bacana. Bom, esse livro ele foi publicado em 2019 e ganhou o prêmio da APCA, que é a Associação Paulista de Críticos de Arte, é o primeiro livro de contos da Jarid, e ele é composto por 30 histórias. 30 histórias muito curtinhas, né? Muito pequenininhas mesmo, e muito variadas. Variadas no jeito de contar, variadas às vezes no tamanho, tem umas bem pequenininhas, 1,5 páginas, outras um pouquinho maiores, 3 páginas, às vezes 4, mas todos esses contos nos trazem histórias de mulheres crianças, de meninas de 8 anos, 10, de meninas adolescentes, de mulheres jovens, até mulheres idosas. Então é um livro com muitas vozes femininas, é um livro em que esses cantares femininos estão muito presentes. E aí nós vamos observar essa vastidão de mulheres diferentes que estão localizadas em uma região. Então, todas as histórias, né, todas essas mulheres, elas estão na região do Cariri, que é a região de onde vem a Jarid, que é uma região periférica, né? E isso vai aparecer na obra. Uma coisa que é muito interessante é que quando a gente pensa assim, são histórias de mulheres lá no sertão do Cariri, né, numa região periférica, vem uma série de estereótipos na nossa cabeça, vem uma série de imagens, né, sobre o que é o sertão, sobre o que é a vida da mulher no sertão, sobre o que é a pobreza do sertão. E o que a Jarid vai fazer aqui é contar as histórias para além dos estereótipos, muito além. Então essas mulheres que estão aqui são mulheres que viveram os anos 90, que viveram os anos 2000, que estão lá hoje trabalhando, vivendo, não é? E no livro a gente vai perceber a importância da cultura popular, a importância da religiosidade, não é? Daqueles aspectos culturais tão típicos dos anos 90 e do começo dos anos 2000. Então, para todos nós, né, que vivemos essa época, a gente vai reconhecer aqui o que é ser periférico. Porque ser periférico lá no sertão do Cariri tem muitas semelhanças com ser periférico ou suburbano em outras partes do país, não é? Então é interessante a gente perceber quanto este local também vai discutir questões que são universais. Então eu aqui em São Paulo leio esse livro, eu consigo ouvir a voz dessa mulher que eu não conheço, mas que eu descubro aqui nesse livro, e eu consigo perceber como é que eu também estou ali, de alguma maneira, e como é que essas mulheres também estão em mim. Então é um livro bastante interessante, eu vou ler alguns trechinhos para vocês. Eu vou começar lendo o primeiro conto, né? Gosto sempre de trazer para vocês esse tom, assim, como é que a gente entra na obra. O livro, ele é dividido em 2 partes, tem uns títulos muito interessantes. Primeira parte, Sala das Candeias, e a segunda parte, Espada no Coração. Então, a gente faz a leitura, esses títulos, eles, né, nos ajudam a entrar em cada uma das partes, não é, do livro. Bom, o primeiro conto, intitulado Sacola. Pai Nosso, Ave Maria, Credo e Cruz. Obrigada, Padim, por mais um dia. Os pés ligeiros em serem calçados com as sapatilhas ortopédicas, a camisa bordada em ponto de cruz com flores pequenininhas, a saia cinza e o coque no topo da cabeça desciam as escadas todos muito arrumados no corpo. Francisca segurava o rosário, o estômago pedindo café.
De manhã, à tarde, 2 vezes à noite, ocupava os lábios com as repetições rezadas, ajoelhadas e ofertadas na caixinha de madeira do altar. Caminhava até o padre, agradecida pela missa, ajudava o sacristão, parabenizava o rapazinho do violão, sorria para a mocinha que cantava não saber se a igreja havia subido ou se o céu é que decidira descer. Cumprimentava outras senhoras, outras velhinhas, usando seus coques grisalhos, e voltava para ouvir seus papagaios no quintal, enquanto despejava mais um pouco de ração para os gatos. Não era difícil viver daquele jeito. Havia uma segurança na mesmice, uma certeza de que tudo ficaria exatamente como estava. A solidão valia a pena. Espantava os parentes, mantinha a casa limpa e não desagradava a Deus. O que mais podia desejar? O que será que essa mulher deseja ainda na sua vida? Não é? Muita coisa. Ela poderia desejar muitas coisas. E esse conto, que é o que inaugura a coletânea, ele tem uma característica muito interessante, porque nós vamos acompanhando a vida dessa mulher e haverá-se um fato bizarro que vai acontecer, que chega a ser engraçado e que vai despertar as reflexões e vai despertar a mudança na vida dessa personagem, que estava ali tão acostumada com tudo igual, tudo do mesmo jeito, vivendo aquela vidinha pequenininha, né, achando que os seus desejos mais íntimos jamais se realizariam. Então, já fica aí, né? O que será que vai acontecer de tão inusitado, de tão bizarro, que vai, de alguma maneira, proporcionar a essa mulher a possibilidade de desejar mais, a possibilidade de pensar que talvez essa vida não baste, que só isso, essa repetição do todo dia, talvez não baste para ela. E aí nós vamos acompanhar essa narrativa que é curtinha. Temos aqui, não é, poucas 4 páginas para descobrir o que vai acontecer com essa mulher. Então, é um conto bastante interessante. Eu separei 3 dos 30, poderia falar de muitos outros, não é? Mas não temos tanto tempo assim para isso. Esse outro conto que eu escolhi, ele chama Boca do Povo. E é muito curtinho, é isso aqui, ó. Ele tá nessa, né, página 28 e 29, é isso aqui. E aí eu queria chamar a atenção de vocês para a estrutura desse conto, porque isso é uma questão muito interessante. Os contos, eles têm estruturas variadas. Assim como as mulheres são mulheres diferentes, muito diversas, as narrativas contam essas histórias diversas, e a gente tem várias estruturas narrativas, algumas mais lineares, outras estruturas mais voltadas para o fantástico, quando um acontecimento, né, sem explicação se dá para mudar a vida da personagem. E nesse caso nós temos uma estrutura que eu adorei. Então nós temos aqui uma palavra, vou ler para vocês. Bar. Substantivo masculino. E aí nós temos aqui o que seriam as entradas, né, no dicionário. Todas as possíveis, né, situações, significados desta palavra. Então, bar, substantivo masculino. 1. Negócio de Damião, marido de Socorrinha. Cabra meio amostrado, meio aprumado, que tem dia de mexer com a mulher alheia e dia de ouvir Reginaldo Rossi e Amado Batista, parecendo arrependido, principalmente quando Socorrinha passa de uma semana a um mês na casa da mãe. Então a gente já vai perceber aqui uma outra relação, né, que é aqui da vida desta pessoa, desta mulher chamada Socorrinha, com este marido Damião. E aí na sequência a gente tem mais 2 possibilidades, não é, de verbete para bar e depois tia, substantivo feminino. 1. A manicure de minha mãe, que também é a melhor amiga dela desde que as 2 eram pequenas e que eu chamo de tia. Porque minha mãe não tem irmã de sangue, não tem mãe, nem pai, nem família nenhuma, pelo que me disse. E depois nós temos mais um verbete. Então a história vai sendo construída neste formato quase de dicionário, não é um formato inusitado, uma estrutura diferente, me chamou muito a atenção. E aí o título é A Boca do Povo, né? E a gente vai descobrir aqui pelos verbetes de dicionário o que é que o povo diz
dessa personagem que está contando a história dela. O que o povo diz da mãe dela, não é? E aí a gente vai... Eu não posso contar mais nada, porque se eu contar vai ser um spoiler, vou estragar a leitura de vocês. Mas fica aí a minha super recomendação, tá? Então gostei muito desse conto. E a gente percebe aqui a presença do Reginaldo Rossi, do Amado Batista. Então em outros contos vai aparecer o Silvio Santos, vai aparecer o El Chan. Então tudo isso que marcou muito a cultura dos anos 90 e dos anos, né, da primeira década aí do 2000, aparece aqui com bastante força. A gente vai reconhecendo, né, essas questões aí da cultura popular. Uma coisa que a gente vai perceber também, muito fortemente, no primeiro conto que eu li, e muitos outros, é a questão da religiosidade. O quanto a religiosidade está presente na vida dessas mulheres, não é? Diferentes religiosidades e presentes de maneiras diferentes, sempre muito forte, mas de maneiras diferentes também. O terceiro conto que eu escolhi é intitulado Até às 9. E eu escolhi justamente porque ele também é bem diferentão, ele tem uma questão quase de um elemento fantástico, né? Que a gente não sabe se ele é sobrenatural, que tipo de explicação a gente daria, tem uma coisa que meio sem explicação, que a gente já vai percebendo no primeiro parágrafo, né? Então vamos lá. Começou com o relógio da novela das 7, que ninguém queria assistir. Dava a hora, pegava a cadeira de macarrão verde e sentava do lado de fora para ver a rua. Briga de cachorro, sobe e desce de gente desocupada, casal novo. Era Isabel, a calçada e um pedaço de papelão que usava para se abanar. Quando começava a novela das 9, botava a cadeira para dentro e nunca mais se via Isabel. Até que fosse outra vez novela das 7. Ninguém via Isabel quando o leiteiro passava. Ela não saía de casa para comprar pão. Nenhuma só pessoa podia dizer que Isabel tinha passado por ali ou por lá, que ela usava a saia azul ou a preta, que carregava uma bolsa ou uma sacola. Só aparecia à noite e, como toda bizarrice, foi se transformando em lenda do povo. Então, várias coisas aqui que a gente já poderia pensar. Uma delas é como a nossa vida era, e para muita gente ainda é, marcada pela novela. Não é? Então o relógio aqui marcava a novela das 7. Quando ia acabar, né, ia começar a novela das 7, a pessoa, eu não quero ver essa, ia sentar na calçada. Então essa coisa de ter a sua vida regulada pelos horários da TV é uma coisa que fez muito parte das vidas, não é, de todos nós. Outra coisa que é interessante, tirar a cadeira, colocar lá na calçada para assistir o movimento, né? Coisa muito típica das periferias, das casas que são pequenas, que são apertadas, que você não tem muita coisa para fazer, então a sua diversão é ir sentar lá fora, ver a vida passar, não é? Então a gente vai perceber isso muito em cidades do interior, cidades menores ou em regiões mais periféricas, a gente vai percebendo como essas narrativas aí vão sendo construídas. E aí percebam, né, que todo mundo achava aquilo uma bizarrice e aquilo se transformou numa lenda do povo. Então você tem essa mulher que mora sozinha, que as pessoas quase nunca veem, sai sempre no mesmo horário para ficar lá fora na calçada, não conversa com ninguém, não tem parentes, ninguém vê essa pessoa comprar pão. Então vai se gerando essa curiosidade que vira lenda, não é? Daqui a pouco todo mundo está falando desta mulher. E aí, num dado momento, a árvore que fica na calçada dessa mulher, a árvore começa a crescer mais do que o normal, ela começa a crescer muito. E aí a relação dessa mulher com essa árvore, com o estar lá fora, com o cair da noite, né, ver a noite chegar sentada na calçada, tudo isso vai ganhando uma atmosfera, não é, bastante fantástica. Então é interessante a gente perceber que tem muitos contos, todos eles vão trazer essas mulheres e as dificuldades e durezas de ser mulher, não é? Então nós temos livros aqui que nós temos contos que vão trazer de forma mais presente, mais forte, mais direta a questão da pobreza, a questão da mulher que tem que fazer alguma coisa para sobreviver. Então a gente tem a mulher que é lavadeira, a gente tem a mãe que faz qualquer coisa pela filha, a filha que vai fazer qualquer coisa pela mãe, a mulher que vai se prostituir, a mulher que vai precisar roubar. Então são as diferentes formas, os diferentes caminhos de fugir, de tentar escapar dessa pobreza. Temos a questão do abuso,
do abuso sexual, de toda forma de abuso dessas mulheres, a questão das perdas, da morte, né, de ter que enfrentar a perda de pessoas queridas, de pessoas amigas, de pessoas da família. Então essa questão da perda aparece em muitos contos. A solidão de ser mulher, né, a questão do abandono aparece em muitos contos. E a gente vai perceber que o tom das narrativas vai variando, as mulheres são diversas, né? O ser humano é diverso, então o tom das narrativas também é diverso. Alguns chegam a ser engraçados, a história da mulher que é mototáxi, então ela compra uma motinho e ela vai começar a trabalhar como mototáxi, vai dar tudo errado, e a gente chega a rir da desgraça, né, da mulher, e fica pensando, meu Deus, e agora o que ela vai fazer? Então tem narrativas que quase são engraçadas, tem narrativas muito mais densas, tristes, em que a gente fecha e fala, nossa, nem consigo ler outro hoje, deve ter que esperar amanhã. Tem essas narrativas puxadas aí para o fantástico, para uma coisa que às vezes não tem muita explicação. Tem um conto que eu adoro também, que vai falar dessa mulher que olha para o seu passado e diz, na minha cabeça de 8 anos, eu via o mundo de um jeito, que é muito diferente do que eu vejo hoje. Na minha cabeça de 8 anos, se eu soubesse... Então é interessante esse olhar para o passado, esse pensar a própria vida, essa consciência de si, tudo isso vai sendo muito bem trabalhado, com muito talento, pela Jarid, uma escritora bastante jovem, mas bastante atuante, que tem participado de muitos eventos literários, contribuído com muitas coisas, muitos textos para a internet. Vou deixar vários links, eu vou deixar um link também de uma entrevista super linda que ela deu para o canal Bom de Ler, e é muito gostoso ouvi-la falar. Ela é uma ótima contadora de histórias. Eu vou deixar aqui o link, vocês assistam a entrevista dela, que é muito gostosa, assim, muito boa de ler. Bom, se você chegou até aqui o final do vídeo, então não esquece de curtir, compartilha nas suas redes sociais. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, habilite aí as notificações para ficar sabendo das novidades e compartilhe o vídeo para que mais pessoas, mais leitores possam conhecer esse e tantos outros mundos possíveis. Vejo vocês na próxima leitura.